Oi, gente, tudo bem? Bom, como eu sempre começo no centro da cidade de São Paulo, um barulho, eu fiquei hesitando em gravar, mas quer saber? Vida real, né? Barulho, tá acontecendo. E aí eu fiquei pensando como eu gravaria esse vídeo, né? Eu prometi para algumas pessoas que eu contaria como é que aconteceram os encontros com as crianças na 34ª Bienal, como é que eu conseguia, ou pensava, ou planejava as crianças lá, né? E eu dei várias voltas, e eu vou ser muito sincero, tem planejamento, mas eu acho que tanto em mim, eu funciono assim, sou muito intuitivo, faz toda a diferença o meu repertório, eu sei o quanto eu pesquisei tantos artistas, tantos encontros nesses quase 20 anos me encontrando com crianças, e aí acontece meio que naturalmente, é difícil organizar para poder compartilhar, né? Uma coisa foi eu poder criar os relatórios e escrever para deixar para a Fundação Bienal como é que essa pesquisa aconteceu, pensando que eu não estarei mais lá, se tudo der certo. Foi minha última edição. E aí, também para contar para vocês, mas eu acho que aqui, no meu Instagram, na minha página, nos meus encontros, né, com tanta gente, né, tantos pedagogos, pedagogas, artistas, eu enquanto artista, eu posso dizer que a palavra maior disso tudo, o tempo todo, foi encantamento. Então, por exemplo, essa foi a maleta que me acompanhava quando as crianças me encontravam. E não é qualquer maleta. Desde a escolha de qual das maletas eu vou usar até o encontro com as crianças, faz parte do processo. Então, essa maleta que eu ganhei do seu João, um aluno de 80 anos, que fez teatro, foi meu aluno de teatro da melhor idade há 20 anos atrás, e que deixou isso de herança, então tem história, afeto, estava dentro daquele lugar cheio de histórias que é a Bienal, né? Então daqui de dentro saíam objetos de encantamento que eu convidava as crianças a descobrirem durante a exposição. E eu acho que além do encantamento, e não só para uma mediação com crianças, eu acho que qualquer trabalho com as crianças, eu acho que a gente nasce mesmo para descobrir as coisas. Vocês entraram nesse vídeo para descobrir o que eu estou falando. A gente viaja para descobrir um lugar novo. A gente decide ir ao museu num sábado à tarde para descobrir o que tem lá. Eu decido me apaixonar para descobrir como é o amor. Então eu acho que buscar a descoberta é o grande motim disso tudo. Então, quando eles chegavam, eu tinha 3 caminhos, e aí eu decidia na hora. Eu não planejava muito antes, porque eu acho que os meus encontros com as crianças se dão no encontro, no físico. Eu precisava saber quem eram as crianças, quem eram os adultos que acompanhavam, qual era a energia, o humor daquela tarde, e aí eu decidia o que ia acontecer. É claro que eu deixava na minha maleta do improviso caminhos que eu já conhecia, e aí eu decidia de acordo com a escuta daquele encontro, né? Então, por exemplo, nós saímos para encontrar os invisíveis da floresta, costurando e trazendo as conversas dos artistas indígenas e também alguns artistas africanos. E aí o som desse sapo, que podia ecoar pelos ouvidos, mas também tocando, tinha vibração, fazia com que a gente começasse uma conversa sobre o som é invisível, o que é invisível, a coragem é invisível e os seres das florestas. E a gente ia buscando nessas obras descobrir o que era invisível. Eram provocações, e eu acredito que o encontro com uma obra de arte está nesse lugar. Mais do que entender, mais do que saber quem fez, mais saber qual é o material, mas é saber como é que ela pode dialogar com o meu desejo daquele dia. E naquele momento era descobrir sobre os invisíveis. E elas vão ajudando como pano de conversa para isso. Comemoramos também, buscávamos momentos importantes nossos a partir do enunciado, como o sino de Ouro Preto que tinha lá na Bienal. E aí esse sino antigo, que eu também ganhei de uma pessoa muito importante do passado, dialogava com as datas importantes que o sino tocava. Então eu e as crianças buscávamos nos encontrar com obras e buscar referências e memórias de momentos que foram importantes na nossa vida, descoberta na escola, e a gente tocava o sino também para comemorar ou para também trazer um alarde para tudo isso, né? E por fim, uma já conhecida, a caixa de música com sons pequenos. E a gente buscava as coisas minúsculas da exposição, que era tão grande, e fazia uma relação
entre o tamanho, o corpo físico de uma criança que é pequena, naquele lugar tão grande, e uma música que tinha saído e se perdido entre a Bienal, entre a exposição. E a gente ia trazendo esses sons para dentro da caixa de novo. Então, essas eram as mediações principais, com esses objetos, com essa maleta, mas o que mais importante, o que era mais importante, era o meu encantamento para poder trocar com as crianças. Eu precisava estar presente. Então eu bebia desse encantamento delas, o desejo da procura e a descoberta. E acho que eu já falei isso várias vezes, e quem participa das minhas oficinas, olha para o meu material, se encontra comigo, sabe que se não, para mim, se não houver encantamento, procura e descoberta, não tem roda gigante se movendo, né? Então foi um pouquinho disso, sabe? Desses encontros, e que eu levo para outras pesquisas também. Não foi feita para a Bienal. Eu testei na Bienal, assim como eu testei no quintal do C Coração de Maria, assim como eu experimentei no Lazar Segal, nas escolas com que eu me encontro, com os professores. É sempre uma experiência, é sempre uma descoberta, né? Então eu desejo que a gente continue assim, trocando, pensando que a ida a espaços culturais e de arte com as crianças é muito importante. A minha última turma na Bienal foi de um SEI com crianças de 2 e 3 anos. Alguns estavam dormindo no carrinho. Mas o fato de ir, sentir o espaço, entender os acordos sociais ali que são outros, falar de obra, ter uma relação com alguém diferente que era eu, já é uma visita importante para as crianças, já é repertório, né? Bom, espero que eu tenha instigado vocês, que eu tenha trazido um pouco de desejo, vontade de descobrir, encantamento, né? E eu vou continuar por aqui, acompanhe-me, tem os materiais, eu estou por aqui. Obrigado por vocês sempre estarem aqui, e eu desejo muito que a vida seja de encantamento, sempre, sempre, teórica, prática e de dentro da gente. Um beijo.